Ficar por antecipação que eu tô... Boa noite, eu sou o Júlio Lisboa, esse é o Brasil Progressista TV e nós estamos no nosso Conversa Afiada. Hoje estamos recebendo aqui o advogado, fundador do movimento Muda OAB-RS, Paulo Torelli, e nossa equipe de debatedores, jornalistas, Rosane Leite, Alexandre Cruz, Celso Schroeder, e nossos comunicadores, eu que vos falo, e Luiz Miller, e o professor Benedito Tadeu César, sempre professor, né, professor? Torelli, quero te dar as boas-vindas ao Conversa Fiada. É uma honra sempre contar com um amigo aqui. E eu vou querer que, nessa primeira pergunta, tu nos dê um panorama didático, como é de costume, do que gerou o movimento Muda OAB-RS. E falando nas questões da democracia que envolve a advocacia do Rio Grande do Sul. Querido, é uma honra, a palavra é tua. A honra é toda minha, muito obrigado, Julian, saúdo a ti, ao Tadeu, ao Schroeder, ao Miller, a Rosane, ao Alexandre e a tua qualificadíssima audiência. Acho que essa pergunta inicial ela já orienta a reflexão que nós temos o dever de fazer. A OAB é a única instituição de classe que tem previsão, tem referência à sua existência no texto da Constituição, o que, inclusive, não é recomendável nos textos de lei se denominarem instituições e órgãos. A OAB, que foi criada em 1932, como desdobramento justamente do movimento de 30, e nós todos sabemos o que foi isso, quer dizer, o movimento que começou, ganhou vigor com o tenentismo em 22, e que foi um levante, sim, contra o modelo agrário rural que vigorava no Brasil e que teve todo o desdobramento que nós sabemos. Em 50 anos, o país que era essencialmente agrário rural passou a ser um país urbano e industrializado, sobretudo. E a OAB surge em 32, criada por Getúlio Vargas, a pedido dos advogados, como um órgão corporativo, como uma instituição para regular a profissão, como demais as congêneres, as suas coisas co-irmãs, as entidades, os conselhos, que tem previsão numa lei geral, mas a OAB com um estatuto diferenciado. Então, por que surgiu o movimento Muda OAB? Como toda instituição corporativa, ela tem as suas mazelas, os seus vícios. E aí eu direto vou colocar uma questão que ela é muito importante, não é para criar um anticlímax. Pouco tem presente isso, mas a OAB recebeu com júbilo, o Conselho Federal recebeu com júbilo, na sua sessão de 11 de abril de 1964, o golpe de 64. Tem já registros historiográficos, e ali o que se via, sobretudo, era a velha UDN identificando a oportunidade de bons negócios. Tem registros, já historiadores escreveram sobre isso. Ovina Cavalcante era o presidente da OAB, então. Mas o modelo que vigorava na eleição da instituição era um modelo que garantia uma pluralidade, no mínimo um ecletismo, porque os advogados escolhiam nominalmente os seus conselheiros. Eu faço questão de enfatizar isso porque todos têm bem presente. Apoiou o golpe, mas em seguida os advogados começaram a sentir a repressão, inclusive sobre as suas próprias pessoas e famílias, com perseguições, arbitrariedades, prisões. E aí vultos, como de Sobral Pinto, por exemplo, que já tinha cumprido um papel
memorável ainda no Estado Novo, na defesa, ele que era um cristão convicto na defesa de Luiz Carlos Prestes. Ele que teve aquela famosa passagem que disse que ele chegou a invocar em juízo o Estatuto de Proteção dos Animais, porque o tratamento que estava sendo dispensado a Luiz Carlos Prestes era inaceitável. Ele que era um cristão fervoroso, mas ele tinha a clareza que é da formação do advogado, que vem desde o maior advogado de todos os tempos, que foi, sim, Marco Túlio Cícero, ainda na Roma Antiga, e me reporto até mesmo a Thomas Moros, Sir Thomas Moros, que não se converteu ao anglicismo e por isso pagou com a vida, foi decapitado pelo rei Henrique VIII. Sir Thomas Moros dizia que até para o meu próprio bem, até o diabo deve ser assegurado o direito de defesa, para o meu próprio bem, dentro de uma concepção essencialmente liberal. E aqui eu encerro, Júlio, dizendo que essa OAB que apoiou o golpe, mas que em seguida os advogados sentiram sobre si, sobre suas famílias, o peso da repressão, além da dificuldade de trabalhar, porque é inerente ao exercício da advocacia, a existência de um Estado constitucional democrático de direito. A partir daí surgiu vultos como o de Sobral Pinto e, no desdobramento, Raimundo Faoro foi buscado em casa para ser presidente e, quando assumiu, em 77, ele disse: na minha gestão, o Brasil será reconstitucionalizado, e, de fato, no final da gestão dele, em 79, o AI-5 foi revogado. O vulto de Raimundo Faoro. Bom, o que aconteceu? E aqui nós vamos poder, ao longo dessa conversa, explicitar. Eu nunca compreendi, porque eu me formei em 88, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ainda tive a oportunidade de votar no mesmo mecanismo daquela OAB que elegeu Sobral Pinto, Raimundo Faoro. Os advogados recebiam uma cédula com várias chapas, e eles votavam no número de conselheiros livremente. Então, hoje, por exemplo, no Rio Grande do Sul, são 70 conselheiros. Então, cada advogado teria o direito de votar em 70 nomes. O resultado, portanto, era impossível de ser previsto, de ser controlado. E, fatalmente, os advogados de maior expressão pública, de maior reconhecimento dos colegas, acabavam compondo o conselho seccional da OAB do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil. Via de consequência, esse conselho eleito, de uma forma heterogênea, é que elegia a sua mesa diretora. Porque o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, assim como toda a diretoria, são, na realidade, conselheiros integrantes da mesa diretora. Este mecanismo foi extinto em 1994. Eu disse, me formei em 88, cheguei a votar 2 vezes nesse mecanismo. Eu me recordo que nós tínhamos uma lista até, no final da ditadura, para ninguém votar dentro das chapas em nenhum torturador, porque as chapas eram heterogêneas e aí lá no meio tinha pessoas que eram conhecidas, policiais aposentados. Então eu faço esse registro porque era um cuidado que se tinha e, de fato, se evitava colocar no conselho até torturadores, mas porque o advogado era soberano na decisão de quem iria integrar o conselho. Como é que funciona a partir de 94? Um único voto define o presidente e toda a nominata do conselho. Hoje, para se inscrever uma chapa, nós precisamos de 178 nomes. Um voto apenas a cada 3 anos define toda essa composição. Nem sequer o respeito à proporcionalidade, onde uma chapa que seja minoritária, como é o nosso caso, na votação incontroversa, mas que hoje nós estamos discutindo em juízo, nós fizemos 33% dos votos, 32,33% para ser preciso. E não temos uma cadeira que expresse a nossa representação. Eu hoje estou convicto, Julian, colegas aqui presentes, amigos, amigas e audiência que nos acompanha. Isso foi de caso pensado. Foi para mesquinhar e acabar com aquela OAB, onde cada conselheiro chegava lá no conselho, no órgão dirigente, pela sua representatividade e exercia com independência o mandato dentro do conselho seccional. Hoje nós teríamos 70 integrantes do conselho seccional que estariam lá por serem advogados de grande expressão, de grande reconhecimento. Hoje nós temos um modelo que não é retórica, eu não uso isso como uma ofensa. Nós temos uma concepção que é fascista. Quando nós temos um presidente que é dono do conselho, isso é justamente um modelo fascista. E isso eu entendo que foi feito para mesquinhar e
acabar com aquela concepção que se tinha de uma OAB plural, de uma OAB heterogênea, representativa de vários segmentos da profissão, porque é uma profissão muito bonita, rica, com uma diversidade enorme de pensamento, onde dentro dela está desde o advogado da Federação das Indústrias até o advogado do Movimento Sem Terra, advogado sindical, o advogado que se especializa em matérias tributárias, em todas as matérias em direito civil, enfim, uma interface com vários segmentos da sociedade. Mas, na realidade, nós temos uma estrutura amesquinhada e isso foi pensado numa mudança em 1994, justamente aquilo que deveria ser a atualização do texto da lei ao que consta na Constituição. Mas o que houve na prática foi um amesquinhamento e nós pagamos o preço por isso. Vamos poder conversar falando sobre vários problemas que precisam ser enfrentados e que dizem respeito, inclusive, à situação vexatória, que foi um aparelhamento da instituição para alinhar ela com o impeachment fraudulento de Dilma Rousseff. Eu acho que isso define bem os desvãos, os descaminhos em que se encontra a entidade dos advogados, que combateu junto com a Associação Brasileira de Imprensa, com a CNBB, teceu parelhamente uma resistência contra o regime de arbítrio para que o Brasil fosse reconstitucionalizado. Mas hoje, infelizmente, está afastada desses grandes debates, dessas grandes questões. Muito bem, o microfone fechado, tá vendo? Não, Doutor Torelli. Sim, Torelli tem muito didático, né? Deu um panorama bem preciso, né? Eu sei que para ele tem que fazer um esforço porque é muita informação para te condensar assim, em alguns minutos. Então vamos iniciar pela Rosane. Rosane Leite, quero te dar as boas-vindas ao nosso Conversa Fiada. Já veio no Brasil Progressista, mas será sempre uma honra cada vez que puder contar com a tua presença. Honra toda minha. Quero dar boa noite a todos os colegas da edição, o doutor Torelli, um prazer voltar a falar com o senhor depois de muitos anos, né? Creio que nem lembro. E boa noite muito especial à nossa audiência aí. Me chama a atenção essa questão do muda OAB, né? Em todas as eleições de sindicatos, entidades representativas, cada chapa costuma ter realmente um nome, dar um título à sua plataforma. E para quem não é advogado, doutor Torelli, esse muda OAB, e também para quem é, óbvio, né, porque interessa, mas esse muda OAB, então, pelo que eu estou entendendo agora, ele quer dizer muito mais do que mudar da última gestão. Ele é muito mais amplo, vem muito lá de trás. Tem muita coisa a ser mudada. A minha primeira pergunta, tem muita coisa a ser mudada na OAB em geral e na OAB-RS. E tem, além de todos os pontos que o senhor já citou, também a questão do sistema eleitoral da OAB. Muito obrigado, com certeza. Uma alegria te rever. Com certeza, a nossa plataforma, por isso que, inclusive, até as pessoas não compreendem que nós, tantas vezes, fizemos questão de sempre inscrever chapa. É um grupo que é enorme, só para ter uma ideia, a chapa tem 178, nós temos nos nossos cadastros de apoiadores mais de 1.000 colegas. A nossa votação na última eleição foram mais de 14 mil advogados. E eu sou uma pessoa conhecida, todo mundo sabe quais são as minhas posições, do ponto de vista ideológico, político, mas a preocupação é justamente com a afirmação do Estado de Direito e a defesa da própria profissão da advocacia, que com isso acabou pagando um preço muito alto por essa jogada que foi feita, de se criar uma dinâmica, porque não é só no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, nós temos pequenos grupos que se apropriaram da entidade. E isso cria um problema, quer dizer, é o que nós sempre dizemos, quer dizer, a advocacia precisa de uma entidade democrática e a sociedade precisa que tenhamos uma OAB democrática para que possa prestar bons serviços. O desdobramento é que nós sabemos que o Poder Judiciário, que, enfim, é com quem nós temos uma interação direta, estando previsto na Constituição que a advocacia é uma função essencial à justiça, junto com o Ministério Público, Defensoria, advocacia especializada em pública e privada,
O Poder Judiciário, que por definição é uma estrutura estatal corporativa, burocrática, é o único poder cuja investidura não é através do voto, através do princípio iluminista, que vem dos contratualistas, que tem desde a superação da Idade Média, que a ideia de que a legitimidade ela vem do poder popular, da soberania popular. O Poder Judiciário, que é o único poder que tem uma investidura aristocrática por concurso, tendo por si só uma definição burocrática, ele simplesmente age sozinho, praticamente hoje atuando para dispensar a atuação da advocacia. Não é incomum nós vermos juízes dizendo que o advogado atrapalha o processo, quando na realidade a dialética movida pelo advogado, onde tem uma parte que fala em defesa de um lado e outra em defesa de outro lado, e o juiz deveria ser o terceiro imparcial, está bastante prejudicada. E eu tenho dito isso, o Brasil vive as cambalhotas e o judiciário tem uma grande responsabilidade, talvez seja o principal responsável por isso. Nós podemos até refletir sobre isso, por não termos tido uma constituinte exclusiva, nós acabamos eternizando o modelo que o Rui Barbosa buscou nos Estados Unidos, de uma Suprema Corte. E não editamos no Brasil, que o Raimundo Faoro, a OAB defendia no final da ditadura, que seria a introdução de um tribunal constitucional. Esse debate é um pouco técnico, mas ele é muito importante, porque quando se faz um texto novo de uma Constituição, o grande problema é como implantar esse texto novo, frente a uma tradição do judiciário conservadora de preservar valores e leituras e interpretações da legislação ordinária. Como é que se faz para implantar? A Europa, até o final da Segunda Guerra Mundial, não conhecia controle de constitucionalidade. E aí veio um grande debate, que Palmiro Togliatti, que foi o grande líder do Partido Comunista na Assembleia Constituinte Italiana em 47, ele resistiu muito à ideia de criar um tribunal constitucional, porque ele dizia o seguinte: não, quem diz o que é constitucional ou não somos nós parlamentares, que era a tradição parlamentarista europeia. Ele acabou concordando que seria razoável atribuir a um órgão técnico fora do judiciário a atribuição apenas de revogar leis incompatíveis com a nova Constituição que estava sendo editada. E por quê? Porque disseram para ele, lhes convenceu, que Mussolini e Adolf Hitler chegaram ao poder através de maiorias parlamentares. E, portanto, era fundamental. Mas o modelo europeu de Tribunal Constitucional não tem nada a ver, nenhuma relação com o modelo americano de uma Suprema Corte, que o nome já diz, é uma última instância. Então, no Brasil, nós imitamos o modelo americano, que vem inspirado por Rui Barbosa no início da República, e a partir de 88, acabamos absorvendo os instrumentos desse controle concentrado que é o Tribunal Constitucional. O que é o controle concentrado? Nenhum juiz na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, tem autoridade de declarar inconstitucional uma lei. Um juiz ordinário. No Brasil, é o modelo americano, todo juiz pode, inclusive a Suprema Corte, ao julgar um caso, dizer: aqui eu não vou aplicar a lei. Consequência: o Congresso Nacional fica 10, 15, 20 anos discutindo uma lei. No dia seguinte que a lei está editada, um juiz, na pequena cidade do interior, tem a prerrogativa de dizer: não, aqui eu não vou aplicar porque essa lei é inconstitucional. Por conta disso, nós fomos buscar o modelo europeu. O modelo europeu dizia que, criado, a Constituição italiana que falava, ele preconiza o seguinte: um juiz, diante de uma situação que ele veja como uma lei inconstitucional, ele tem que suspender o processo e tem que remeter o caso para que o Tribunal Constitucional, serenamente, longe dos holofotes, em reuniões reservadas, como funciona na Suprema Corte Americana, em uma sessão fechada, diga se aquela lei é compatível com a Constituição ou não. No Brasil, nós acabamos pegando o pior dos dois sistemas. Ficamos com a herança do mimetismo do modelo americano e, ao mesmo tempo, adotamos a possibilidade de os temas irem direto para o Tribunal Constitucional, e, no caso, o Supremo se apresenta como tal. Resultado: os ministros do Supremo Tribunal Federal no Brasil não têm similar no mundo, em termos de poder. Ou seja, em nenhum Tribunal Constitucional do mundo se concebe que o integrante do tribunal tenha poder para prender e soltar parlamentares, políticos. Rosane, eu ilustrei com essa situação, que é muito presente, porque Raimundo Faoro defendeu um Tribunal Constitucional.
um órgão que funcionasse até fora de Brasília, que apenas tivesse a função de revogar as leis e que tivesse a prerrogativa de garantir a implantação da Constituição. Nós temos vários artigos da Constituição que até hoje são letra morta. E mais, no último período, a partir do impeachment fraudulento de Dilma, a partir da prisão fraudulenta de Lula, o Supremo começou a reescrever plenamente a Constituição, a ação direta de inconstitucionalidade, em que ele liberou, sem nenhum limite, a terceirização, é eivada de citações de economistas neoclássicos, mas não tem nenhuma consideração jurídico-doutrinária, nenhuma consideração com relação ao texto da Constituição, que é uma das constituições mais modernas do mundo em termos de proteção social. É uma Constituição pródiga em direitos, em proteção do patrimônio histórico, social, cultural, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Problema da nossa Constituição: o Estatuto do Poder permaneceu inalterado. Eu ilustro com isso tudo, Rosane, porque no desdobramento disso mudaram a lei da OAB e em 94 criaram esse modelo onde o vencedor ganha tudo. Os americanos dizem the winner takes it all. É isso mesmo. E simplesmente uma mesma estrutura se eterniza, um mesmo sistema de poder, com uma capacidade de cooptação muito grande, com uma arrecadação milionária. A OAB do Rio Grande do Sul arrecada por baixo entre 80 e 100 milhões. Isso é maior do que o orçamento de mais de 70% dos municípios do estado. E não tem um órgão independente que faça controle de contas. Porque também isso foi uma conquista daquela OAB de Sobral Pinto e do Raimundo Faoro. É a única órgão profissional que não se submete ao Tribunal de Contas. Um orçamento milionário. Isso gera uma lógica que não é apenas no Rio Grande do Sul, mas há uma tendência endógena do grupo que controla se eternizar. E aí vem as mazelas que o Júlio apontava, que ele presenciou numa eleição, na última eleição, onde tentaram controlar até a urna. Na última eleição implantaram um sistema de votação online, onde eu não tenho problema com isso. Pode haver uma evolução para isso. Só que isso não pode vir em detrimento da segurança do voto. Nós não temos segurança sequer de se o sigilo do voto foi observado na última eleição. Resultado, entramos em juízo e só agora, por medidas procrastinatórias, cerceamento de defesa patrocinado pela direção da OAB do Rio Grande do Sul, só agora, ontem, é que nós tomamos conhecimento do prazo limite da indicação do perito, e foi um perito nomeado também para fazer uma perícia de informática, um advogado, que há 10 anos não faz perícia em área de informática. Então, é uma situação, sim, que vai desta realidade de um aparelhamento, de um controle que permitiu. Eu posso até narrar como é que foi a formação da decisão que levou o Conselho Federal da OAB, com alguns votos divergentes de ex-presidentes históricos, como o Batoc, o Lavenelli, César Brito, que resistiram e votaram contra a decisão pelo impeachment. E só a seccional, os representantes da seccional do Pará votaram contra a decisão pelo impeachment. Mas foi uma decisão arrancada da noite para o dia, numa surpresa absoluta, porque não houve nenhum debate prévio. E já vinha sendo construído nos bastidores naquele ranço reacionário que estava em torno da lógica farsesca de que pedaladas fiscais seria um atentado grave ao texto constitucional, quando sequer estaria previsto na lei, e muito menos foi um ato da presidência. Nós sabemos que não foi nenhum ato do ministro da Fazenda, é um ato do secretário do Tesouro. E logo depois, Temer praticou vários outros atos muito mais graves. Rosane, eu poderia dissertar sobre o nosso programa, mas eu vou deixar para as próximas manifestações, onde basicamente nós sintetizamos a nossa plataforma em 3 decálogos que enfrentam justamente a opressão política, a opressão econômica da advocacia, porque há uma pirâmide enorme também entre grandes escritórios que controlam a estrutura e a ampla maioria dos colegas que hoje nem sequer tem um direito a um piso mínimo salarial. Então, a opressão política, que é essas questões da falta de democracia, a opressão econômica, com uma pirâmide enorme, assim, uma diferença enorme entre quem controla os grandes escritórios e a ampla maioria dos advogados que ganham salário mínimo para trabalhar para outros colegas. E, por último, o decálogo da advocacia cidadã, que são as questões justamente que envolvem a ideologia constitucional da qual a OAB se afastou, e eu apenas ilustrei nessa longa digressão, mas para falar que é um problema do Brasil e da nossa instituição, sim, o fato de que nós vivemos as cambalhotas, onde, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil,
a democracia no Brasil é um mal-entendido. E esta realidade ela é muito presente na vida da OAB. Doutor Paulo Torelli, quero fazer uma pergunta sobre a questão da audiência, da auditoria e código-fonte. Não sei se chegou a falar isso, mas aí podemos aprofundar. A falta de auditoria no processo eleitoral da OAB, especialmente em relação à expensão do código-fonte utilizado, é uma preocupação central da Chapa 2, pelo que eu percebi no próprio site de vocês. Como você vê essa ausência da auditoria comprometendo a confiança dos advogados no resultado das eleições? Isso é o tema-chave que está nos mobilizando, que eu já até falei pontualmente. O que aconteceu? Até a eleição passada, todas as eleições na OAB, antes do advento da urna eletrônica e mais ainda depois do advento da urna eletrônica, eram feitas com a cedência gratuita pela Justiça Eleitoral das suas urnas de lona, antigamente, da sua estrutura, e depois do advento da urna eletrônica, com a urna eletrônica. Na última eleição, de surpresa, apenas no edital, que é publicado 45 dias antes da eleição, ficamos sabendo que foi delegado para a empresa contratada pela OAB do Rio Grande do Sul a captação dos votos, a totalização do resultado, e caberia à comissão eleitoral apenas homologar o resultado. Nós olhamos o edital, uma coisa totalmente anômala. Não existe delegação de competência sem lei. Competência no serviço público pode ser delegada, mas é imprescindível que tenha uma lei. E, sobretudo, deve ter licitação. A OAB não faz licitação. Eu falei que não tem controle de contas, também não tem licitação. É compra direto no armazém da esquina, do amigo, do primo. O que aconteceu? Essa contratação, nós tomamos conhecimento nas vésperas da eleição, havia apenas uma previsão de o que eles chamavam de uma janela da transparência, o momento que a comissão eleitoral chamaria os candidatos, no caso eu representando a nossa chapa de oposição, e a empresa que iria realizar a eleição iria fazer uma exposição. Aí fizeram tipo o PowerPoint do Dallagnol, assim, apenas um showzinho ali, e aí está circulando até, eu acabei postando no YouTube recentemente, nós gravamos essa conversa, ela foi online, era no final da pandemia, ali em 2021. Entre várias perguntas, eu questionei o dono da empresa, que foi criada alguns meses antes para fazer a eleição, e é uma dissidência de uma empresa espanhola, muito estranha, que inclusive com participação do Steve Bannon, aquela coisa toda. Simplesmente o dono dessa empresa, criada alguns meses antes, entre outras perguntas, eu quis saber por que em outros estados, que era um plano piloto, apenas em 5 estados do Brasil estava fazendo eleição online. Por que no Rio Grande do Sul não ia ter identificação facial do eleitor e não ia ter um blockchain, que seria aquele livro-razão que anotaria todos os episódios durante o curso da votação? Mas, sobretudo, eu quero ter acesso ao código-fonte para analisá-lo, para que minha assessoria técnica possa analisar. Qual foi a resposta? Está num vídeo no YouTube. Foi o motivo de nós levarmos o tema a juízo. O código-fonte é propriedade privada e nós, portanto, não vamos mostrar porque isso viola direito autoral. Isso é um escândalo. É o mesmo, isso tem jurisprudência já dizendo que não é assim que funciona. Alexandre, é o mesmo que dizer que eu não posso ler um livro porque eu vou violar o direito autoral de quem escreveu o livro. Eu não quero usar o código-fonte, eu pedi para ver se... Eu quero abrir o livro na livraria para ver se não tem falha na impressão, se não tem páginas em branco. É isso que eu queria ver. Não mostramos. Enquanto que no direito eleitoral que se aplica nas eleições seccionais, na eleição da OAB, subsidiariamente, o direito eleitoral é bem claro. O direito de fiscalizar o processo eleitoral todo por parte dos candidatos, ele é imotivado. É diferente quando alguém tem que entrar em juízo contra outra pessoa, ela tem que ter um início de prova. Eu estou entrando contra alguém que bateu no meu automóvel porque ele cruzou o sinal fechado, eu tenho um início de prova, mas eu tenho um motivo, não estou entrando com uma ação sem uma justa causa. Mas no direito eleitoral, a minha condição de candidato me assegura a prerrogativa de vistoriar todo o processo. Qual não é a surpresa que nessa mesma ocasião, o representante da empresa disse, não, se for em juízo, nós vamos mostrar. Pois então nós entramos em juízo e propomos um acordo, nos deem acesso ao código-fonte. Não foi dado, e a atual direção, que eu chamo de uma direção de fato, ela não é de direito, porque está pendência da verificação, se negou
E a empresa se negou a mostrar o código-fonte. E ficaram procrastinando cerceamento de defesa. Com isso, atrasar sobre o programa, sobre o que precisa ser mudado, o que precisa ser feito. Mas este amesquinhamento é resultado, sim, dessa dinâmica em que 178 cargos são definidos para 3 anos de gestão com um único voto a cada período eleitoral. Isso não é democracia em lugar algum. Nem sequer a proporcionalidade, que seria razoável. Ou seja, nós deveríamos ter 33% das cadeiras no Grêmio e no Internacional, funciona assim. Isso explica por que a OAB se afastou de qualquer grande debate e virou patrocinadora de impeachment fraudulento, que foi o caso de Cláudio Lamáquia, que foi humilhado por Eduardo Cunha, quando tentou pegar essa carona, e o Eduardo Cunha disse: chegou atrasado, tu não é bem-vindo, porque tem até essas situações de disputas de aparelhamento que acaba criando uma tensão até entre as figuras caricatas aí, da extrema-direita. Muito bem. Eu quero dar as boas-vindas aqui ao Luiz Miller, meu amigo Luiz Miller. Bem-vindo ao Brasil Progressista. Já nós adiamos, né? Há horas que nós combinamos esse encontro aí. Querido, quero que tu se sinta em casa aqui. É uma honra te receber no nosso canal e no nosso Conversa Fiada. A palavra é tua aí para perguntar. Obrigado, Julian. Eu queria saudar aí o Celso, a Rosane, o Alexandre. O Alexandre é um dos um dos articulistas ali do meu blog também, né? Não dá para... É verdade. Já está lá, né? Toda semana tem lá um artigo do Alexandre no meu blog. E o Torelli, né? O Torelli é parceiro antigo, é um apoiador do blog também, então eu não vou falar mal dele, né? Porque de vez em quando bota lá uma mãozinha. Eu queria agradecer por estar aqui. Acho muito importante o trabalho que o Estado está desenvolvendo, Júlio, com o Brasil progressista. Esse aqui não é o Brasil paralelo, né? Esse aqui é o progressista. Isso é um trabalho que a gente já desenvolveu em outras épocas aí com a Rede Soberania, que continua de pé, mas já não faz mais essa programação diária de debates, né? Que bom que ainda temos esse espaço. E eu queria falar do Paulo Torelli, me chamou a atenção um negócio ali. Rapaz, nós estamos falando de advogado, tu pensa sempre, advogado é sujeito que tem a ver com a lei. A gente sabe que tem alguns bem desonestos, aí tem até umas presas aí, né? Uns influencers, advogadas presos e tal. Mas o Torelli, tu falou ali de um negócio de licitação. Os caras, além dessa lambança toda aí de contratar uma empresa quando podia estar utilizando o sistema do próprio TRE, que era, teria muito mais lógica, inclusive, tu disseste que essa empresa foi contratada sem licitação, mas nós não estamos falando de uma... porque aqui nós não estamos falando de um sindicato de advogados, nós estamos falando da OAB, nós estamos falando de uma estrutura estatal, de uma estrutura oficial. Eles podem fazer isso? E outra coisa se fizer... Rapaz, eu sempre desconfio, né? Quando faz um negócio desses, até quando é período aqui de... Como chama... a calamidade agora, quando uma prefeitura vai fazer contratação, já fica com a pulga atrás da orelha, embora eu ache necessário, etc., mas a gente fica com a pulga atrás da orelha. E ali tem gente ganhando algum troco. E esse o caso aí também na OAB? Olha, na realidade, a OAB não faz licitação. Isso é pacificado, e aí é justamente o problema de não ter... Mas não teria que fazer? Aí que está, isso que eu queria falar. O nosso Supremo Tribunal Federal disse que não. A OAB é uma autarquia especial e ela não precisa fazer concurso público, não precisa fazer licitação e não se submete ao Tribunal de Contas. Isso é um acórdão que, na época da ditadura, isso tinha um certo sentido. A OAB resistiu, justamente como desdobramento, ela ganhou esse crédito por ter apoiado o golpe lá em 64, começaram os advogados a ser perseguidos, mas daí se criou uma ideia dentro da OAB que a OAB fiscaliza a OAB, e ponto. Só que aquela ideia ela tinha um sentido naquela época. Eu quero deixar bem claro, eu não defendo o Tribunal de Contas na OAB, porque aí muitos colegas dizem, mas isso é um absurdo, mas tem que ter um órgão fiscal independente, que tenha um mandato e que não seja coincidente. Quem aprova as contas da diretoria é o conselho, esse que é eleito junto.
Aí alguém vai dizer, não, mas peraí, mas depois de aprovar, eles têm que mandar para homologação da terceira Câmara do Conselho Federal, que é um órgão homologatório, como está dito. Tem uma boa assessoria contábil, as notas fiscais estão ali, ninguém vai fazer a aferição de preço. E aqui eu não posso, Luiz Miller, dizer que tem esquema. Não, eu não estou dizendo que tem esquema. Agora, com certeza, é um perfil de despesa perdulário, descontrolado. Tu não faz a busca do melhor preço, da melhor condição. Não, simplesmente a compra, e aí sim, a compra pode ser feita na casa do amigo, na casa do... Enfim, não tem nenhum critério que exija. Nós, no nosso decálogo da mudança, que é aquele que a gente fala em eleição do 5º Constitucional, por exemplo, porque a OAB também tem isso, está previsto na Constituição que 1/5 dos tribunais, ela faz uma lista de 6 nomes, que vai para o governador escolher, para o Tribunal de Justiça escolher 3 nomes, e aí o governador nomeia desembargador do Tribunal de Justiça, alguém que às vezes não passou no concurso. Nós defendemos que se faça eleição direta, não é o conselho esse eleito que vai escolher os 6 nomes. Os advogados vão escolher. Isso não é nenhuma inovação. Santa Catarina já está fazendo isso. A Paraíba fez no mês passado. Brasília faz há muitos anos isso. Ou seja, assim como os advogados, no dia 22 de novembro, vão escolher a nova direção, eles são chamados para escolher os 6 nomes. Aí votam como era o sistema antigo de composição do conselho. Votam em 6 nomes. Os 6 nomes mais votados é que vão. Volto a dizer, Santa Catarina faz assim, Paraíba acabou de fazer, Brasília faz há muitos anos. Como é que funciona agora? Invariavelmente indicam integrantes da diretoria, pessoas que já estão dentro do sistema. Às vezes, um acadêmico. Me lembro que o último que entrou foi o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Mas, via de regra, são advogados que estão atuando ali dentro da estrutura e é muito cobiçado. Posso dizer que são os grandes financiadores de campanha? Sim. São os grandes. Por quê? Porque, obviamente, é uma forma de ter uma aposentadoria vitalícia como desembargador, sem ter feito concurso para juiz. Então, nós entendemos que isso tem que passar por uma eleição direta do 5º Constitucional. Isso está no nosso decálogo da mudança. No decálogo da mudança, a gente fala também que tem que ter licitação e que tem que ter transparência na gestão, além de um controle por um órgão fiscal independente. Não é o Tribunal de Contas, mas um órgão que seja eleito com um mandato. Pode se instituir por resolução do Conselho Seccional também. Aliás, isso é estranho, eu falo. Tem que ter mais oportunidade dos advogados votarem, darem opinião sobre várias questões, inclusive questões que envolvem a cidadania. Porque a OAB tem a sua previsão constitucional de também zelar pelo Estado de Direito, pelos direitos humanos, pela justiça social. Está escrito na Constituição e na Lei 8.906 de 94, que é justamente a lei que criou a ideia do chapão de quem ganha leva tudo, mas ali está reproduzido o que está na Constituição, que é uma velha atribuição da OAB, zelar pelo Estado de Direito, pela democracia, pela justiça social. Essas atribuições nós podemos consultar os advogados. A OAB não poderia ter apoiado o impeachment fraudulento da forma como foi. Era um tema extremamente polêmico, eu me lembro que eu tive, na época, com vários advogados, e disse, olha, o candidato aí que pretende ser presidente nacional, que era Cláudio Lamarck, ele está falando em impeachment. E aí eu tive com algumas figuras dizendo, não, a OAB é um sistema complexo, ele não vai ter como costurar isso. Costurou por baixo, valendo das forças conservadoras. Naquela quarta-feira em que saiu na Veja a delação premiada do Delcídio Amaral, e todos nós sabemos em que condições que foi dada aquela delação premiada, dizendo que a Dilma sabia, enfim, disso, daquilo, blá, blá, blá. Naquele dia, houve uma convocação de uma reunião do Conselho Federal em caráter extraordinário, presencial, da quarta-feira para sexta-feira. E já estava tudo articulado, com uma maioria conservadora, e uma pressão enorme. Por exemplo, Felipe Santa Cruz era o presidente da OAB na época do Rio de Janeiro. A bancada do Rio de Janeiro votou a favor. Na época que era o Ricardo Breyer, o presidente, ele escreveu um artigo no dia seguinte para me criticar o artigo que eu escrevi, dizendo a OAB e o impeachment, dizendo que era muito estranho e não se conhecia as razões. No dia seguinte, o Ricardo Breyer publicou um artigo dizendo todo mundo sabe, foram as pedaladas, a violação de regras fiscais para dar dinheiro para a FIFA, coisas que são absolutamente absurdas e que colocaram o Brasil nos braços do fascismo, nós sabemos o que aconteceu.
E estava tudo articulado. Então, da quarta-feira para a sexta, a OAB o Conselho Federal tomou uma posição que nos envergonha profundamente. Profundamente. A OAB retornou para aquele período de 64 da OAB do Povina Cavalcante. Aliás, Povina Cavalcante e Cláudio Lamáquia são a mesma coisa. Pessoas que têm um profundo respeito pelo Estado Democrático de Direito. Essa que é a realidade. E Ricardo Breyer, que era o seu ajudante de ordens aqui, que presidia a seccional na ocasião. Quer dizer, este foi o alinhamento triste que nós vimos, mas que só foi possível por conta dessa estrutura autocrata. Eu me lembro que uma das pessoas que me disse, não, Torelli, ele pode estar falando impeachment, mas não vai sair, foi o Carlos Araújo. Ele disse, não vai sair. Bom, o Cláudio Lamáquia tomou posse no dia 1º de fevereiro de 2016. A eleição tinha sido em novembro. Aí o presidente nacional tomou posse, a nova diretoria, no dia 1º de fevereiro de 2016. Antes de terminar março, tanto que esse artigo que eu estou falando é do dia 23 de março. Antes de terminar março, houve essa jogadinha com base na delação premiada do Delcídio Amaral, e aí entrevistado o Cláudio Lamáquia, mas qual é o motivo do impeachment? O conjunto da obra. Uma das expressões mais arbitrárias que eu já ouvi. O conjunto da obra jogou o Brasil nos braços do fascismo. O conjunto da obra, ou seja, enquanto qualquer pessoa que tem uma formação jurídica mínima sabe que para acusar alguém tu tem que ter um fato determinado e tu tem que ter uma tipificação legal. Conjunto da obra não tem valor jurídico nenhum. É coisa de analfabeto jurídico. Mas foi esse o motivo que alinhou. Mas por quê? Por conta de uma estrutura autocrata. Uma estrutura que se permite ser controlada por um pequeno grupo. Esse é o nosso debate. E, com certeza, ele vai muito além de ganhar ou perder. E aí as pessoas brincam até, mas tu não insiste tanto. Gente, eu sou advogado de formação, nunca suspendi a minha inscrição desde quando me formei na URGS, em 1988. Esse é o ambiente em que eu vivo. Debater a democratização da OAB faz parte do meu dia a dia. E não lutar por isso significa sucumbir a uma dinâmica autocrata do Poder Judiciário que se apropriou do texto da Constituição e que faz interpretações que foi essa que nós vimos na parte do Supremo, que um dia disse que a prisão em segundo grau era arbitrária e algum tempo depois disse que não tinha mais problema a prisão em segundo grau. O Ricardo Camargo, aqui nosso parceiro do Mundo AB, diz que condenação por biografia no Estado liberal mesmo seria considerado uma teratologia. É isso, porque não se julga a pessoa. Em qualquer julgamento se julga o fato, a conduta. Por isso que nós dizíamos que era um impeachment sem crime. Sem fato, sem conduta. O conjunto da obra é um discurso arbitrário que revela apenas despreparo e ignorância jurídica. Agora, isso só foi possível porque hoje eu tenho claro isso. Eu já disse para algumas figuras que participaram da elaboração do novo Estatuto da OAB, esse de 94, que, na realidade, aquilo ali foi algo de caso pensado. Porque a UDN, a velha UDN, não suportava mais aquela OAB que resistiu à ditadura. Uma OAB com advogados eleitos para o Conselho com seus próprios votos, com absoluta independência. Eu digo sem nenhuma tranquilidade, sem nenhuma falsa modéstia. Se eu fosse integrante de qualquer chapa, está lá no meio da nominata, dificilmente eu não obteria votos para ser sempre conselheiro. Pela minha biografia, por ser um advogado conhecido, e, portanto, lá eu poderia dizer, eu quero saber que compra foi essa. Eu quero saber. Hoje nós temos um conselho que ele é eleito junto. Aliás, ele é eleito com um favor ao presidente que convida as pessoas para entregar o conselho. Feito simplesmente de pessoas que não têm coragem de questionar o que está se passando. Porque há essa urdidura. E eu volto a dizer, isso é conceitual, isso não é para ofensa, não é um palavrão. Esse é o modelo do Estatuto da Carta del Lavoro de Mussolini, é um modelo fascista. Tu vota num presidente e junto ele tem um conselho. É o Duce e seus liderados. Esse modelo ele tem que ser superado. E nós precisamos discutir. E momentos como esse são extremamente ricos, justamente para chamar a reflexão. E é isso que permitiu o alinhamento da OAB arbitrário. Volto a dizer, ex-presidentes como Marcelo Lavenelli, que pediu impeachment de Collor, ele ali tinha fato determinado, tinha comprovação do benefício pessoal com a corrupção, Marcelo Lavenelli votou contra o impeachment. César Brito votou contra o impeachment. O presidente Batoc, que são ex-presidentes da OAB que integravam o
o conselho, integra o conselho porque ele tem assento vitalício, votaram contra e disseram isso é um absurdo. Mas por quê? Porque Cláudio Lamarca já tinha feito toda a costura, inclusive pressionando a OAB do Rio de Janeiro, que era de Felipe Santa Cruz. O Ricardo me lembra a expressão que era de Carl Schmitt. Carl Schmitt, o grande teórico do nazismo, ele dizia que o que era constitucional era o que o Führer dizia, a vontade do Führer. Que é isso, na realidade é o que acaba acontecendo. Quer dizer, tudo gira em torno da figura do presidente, não porque ele tem uma maior legitimidade, porque ele compõe o conselho. Doutor Paulo, só para emendar o seguinte, tudo gira em torno do presidente ou tudo gira em torno de uma família? Porque é Cláudio Lamarca, agora Leonardo Lamarca, e pelas informações que eu tenho, né, tem muitos advogados da família. Daqui a pouco fica algo elitizado. Não sei como é que se sentem os associados, os advogados em relação à situação. A ciência política, que eu acho que é uma disciplina que faz falta nos cursos de direito, ela vem a explicar isso, é a figura do cesarismo, do bonapartismo, que é justamente a figura do autocrata, que ele escolhe o momento de fazer o plebiscito. E aí quem é contra, quem é a favor, criando condições para que sempre tenha um resultado que lhe é conveniente. É a figura típica do cesarismo. E eu tenho dito isso, eu acho sim, que realmente faz falta nos cursos de direito a disciplina de ciência política, porque tem muitos bacharéis que têm preconceito com sindicato e partido. Quando, a partir da Idade Média, onde nós tínhamos uma sociedade hierárquica e disciplinar, nós sabemos que a ideia da pluralidade, ela exige organizações estáveis, que são sindicatos e são os partidos. Na modernidade, onde a soberania popular é que deve vingar, as correntes de opinião devem se organizar. Isso é na teoria. Na prática, nós sabemos que quem forma opinião é a grande mídia, né, Schroeder? Quem forma opinião são a mídia corporativa, mas quem deveria formar e organizar as opiniões, isso quem está dizendo não sou eu, Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, que foi o que criou o bipartidarismo na prática, porque até ele romper com o partido que até então, que era o Partido Federalista, até ele romper e criar o Partido Democrata, ele simplesmente havia uma dinâmica que era que eles tinham feito a Revolução Americana, que estavam criando um modelo federativo, e o Thomas Jefferson disse, não, mas a soberania é do povo. A dissidência dele é exatamente essa. Nós temos que criar um mecanismo em que o povo tem a expressão última e não apenas... e fala, o Ricardo me lembra o Jorge Birdot, como tratadista, e era um grande constitucionalista, exatamente. Tem um tratado maravilhoso, um homem conservador, mas que a formação dele é ciência política como um dos maiores constitucionalistas que a França conheceu e que o mundo conheceu. Qual é o desdobramento disso que eu falava do Thomas Jefferson? O Thomas Jefferson tem uma frase dele maravilhosa que ele diz o seguinte, o senso comum critica muitos partidos, que o Roosevelt vem a reproduzir, o senso comum critica muitos partidos sem se dar conta que a democracia só existe por conta da vida partidária, que se deve aos partidos justamente à formação de uma consciência comum, de uma compreensão comum. Na prática, nós sabemos que não é isso. Há um preconceito enorme e os bacharéis deveriam ter uma noção maior de ciência política, e nem se fala de filosofia política. Agora, o que acontece na prática, Alexandre? É o cesarismo. E a ciência política vai explicar muito bem. Essa dinâmica ela permite uma condução autocrata da instituição, e que aconteceu isso. Não foi uma coisa sem problemas. Nós sabemos que tinha várias figuras, não vou citar nomes, que vinham se construindo dentro desse grupo que controla a OAB do Rio Grande do Sul há mais de quase 2 décadas. Nós sabíamos disso. E aqui alguém lembra o Curzio Malaparte, na obra Técnicas de Golpe de Estado, publicada em 1931, explica muito bem, acompanhando aqui em Brasília. Muito obrigado, Losada. Na realidade, houve problemas internos. Quando o Cláudio Lamarca chegou nas vésperas da última eleição e sacou da manga o seu irmão e disse vai ser ele que vai ser o candidato. Obviamente que isso gerou tensões. Tensões que se desdobram até hoje. Não acredito, eles estão anunciando que vai ter 2 chapas, inclusive, da situação, mas é por isso, é mais do mesmo, porque é uma disputa de quem é que tem o controle dessa estrutura.
Então, parece que o Ricardo Breyer está com saudade do tempo que ele mandava e desmandava e está falando que ele vai montar uma chapa dele, mas vamos ver. É aquela famosa história, estou torcendo pela briga, mas estamos aguardando para ver, porque também o que é normal é eles fazerem isso para depois se acertarem, é para ganhar preço, para dizer, não, tu me dá aquilo, tu me indica lá para o Tribunal de Justiça, ou tu me mantém no Conselho Federal, que é o medo do Ricardo Breyer, aí então vai ficar tudo bem, aí a gente está tudo certo. É o que é mais provável. Mas espero que o Ricardo Breyer honre a palavra dele e escreva a chapa dele. É isso que nós esperamos. Meu querido Celso Schroeder, é sempre assim, uma alegria te receber aqui, uma honra, querido. E é de casa, né? Por favor. Obrigado, Julián. A honra é minha e o prazer é meu. Então, boa noite, Torelli, boa noite, Miller, Rosane, Alexandre e o nosso querido Tadeu, que caiu pelo jeito, não? Ele caiu, Torelli. Eu mandei o link de novo, talvez ele consiga entrar. Vamos torcer. Tá bem. Torelli, eu conheço as tuas posições e enfim, acompanho a tua trajetória política e como advogado, mas te confesso que fiquei impactado com o teu relato e a tua descrição da OAB, cara. Achei uma descrição forte e uma situação forte que parece que impressionou o Miller também. E o Miller, né, foi por essa linha assim, de preocupar. Tu sabes que eu sou um sindicalista, além de jornalista e professor, eu sou um sindicalista desde sempre. Milito no jornalismo. E fui do Sindicato Jornalístico do Rio Grande do Sul, da Federação Nacional e da Federação Internacional e Latino-Americana, enfim. E diferente das organizações internacionais, onde os jornalistas têm uma posição contra os conselhos, no Brasil, a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, e eu particularmente, que era contra, acabei adotando a defesa dos conselhos, ou seja, o modelo da ordem dos advogados com as suas características que tem, por uma simples razão, que era a esfera pública brasileira era e ainda é de tal maneira frágil e se mostrou agora forte também, mas também, né, a fragilidade permitiu quase nós chegamos ao limite do seu rompimento e que exigia, para garantir os direitos corporativos legítimos, né, que todas as corporações profissionais têm, um conselho seria importante aqui no Brasil. Tá? Por a simples razão essa, que ao defender a profissão, e aliás, as nossas profissões, Torelli, tu deve lembrar, ou seja, né, os jornalistas e os advogados são citados pelo Max Weber como as profissões mais próximas da política, né? Ou seja, do ser político, e isso ele não estava criticando, ele estava identificando, e de alguma maneira havia um certo elogio nessa identificação, que as nossas profissões elas transbordam as nossas ações, ou seja, quando eu estou defendendo um bom jornalismo, a maioria das profissões faz isso também, então, mas nas profissões de jornalismo e advogado, principalmente. Eu estou me lembrando agora de um outro conselho que, quando transgrediu, ou seja, que quando abriu mão dos princípios profissionais, criou um problemaço para o Brasil, aliás, um constrangimento e uma crise sanitária e médica, que é o Conselho da Profissão Médica, né? Ou seja, que apoiou de uma maneira escandalosa a adoção de cloroquina e aqueles remédios gestados no bolsonarismo. Né? Então, de alguma maneira, o Conselho Médico, nesse momento, meio que se equivaleu ao Conselho dos Advogados quando apoiou lá o golpe de 64, que parece semelhante. De qualquer maneira, em que pese esses problemas, os conselhos, do meu ponto de vista, compõem uma estrutura de defesa dessa esfera pública que é relevante. Portanto, garantir que eles sejam democráticos, que eles não adotem cloroquina, que eles não apoiem golpes, é decisivo e fundamental para as categorias profissionais. Obviamente que tu está fazendo isso ao disputar um espaço dentro da OAB,
que tem um papel importante, e tu citaste alguns momentos relevantes para a democracia brasileira, e outro, pelo menos mais um, que envergonha, né? Tenho certeza que envergonha boa parte dos advogados do Brasil. Bem, essa crise que tu descreve, e ela me surpreendeu, ela é de uma intensidade tal que me... que é a questão que eu te faço, e é uma questão realmente que me levantou aqui a pulga atrás da orelha. Tu localiza ela numa mudança da lei, lá em 94, pelo menos a boa parte dela, ou seja, que ocasionou essa estrutura fascista que tu descreve como acertadamente como fascista, da organização da OAB. O que eu te pergunto é, ganhar o espaço, ser vitorioso na OAB, esperando que seja, né? Ou seja, que é o que quem disputa quer. Basta para repor a OAB no seu trajeto necessário de defesa do espaço público, da democracia, da justiça, da estrutura que é a base do Estado de Direito, né? Ou seja, o princípio da possibilidade, do pressuposto da inocência, enfim, essas coisas que estão na base do advogado. Basta vencer, e se vencer, não vai ser preciso mudar a lei, ou está embutido nessa campanha a possibilidade da transformação, me parece, o retorno ao leito constitucional, né, que é a base, que deveria ser uma autarquia dos moldes da OAB. Obrigado, Schroeder. Não tem a menor dúvida que todos nós sabemos que toda grande mudança exige um grande esforço. Nós temos bem presente isso. Existem vários mecanismos que se colocam a partir de uma vitória. Porque, sobretudo, não é uma questão, eu já dizia, vou voltar a repetir, de ganhar ou perder uma eleição. Porque o que é imprescindível para uma grande mudança é que, em primeiro lugar, se tenha consciência. E haja uma consciência coletiva do problema. Então, a nossa trajetória de anos e anos com esse mesmo programa, o Decálogo da Mudança, nós fizemos em 2006, que é esse decálogo que falava em eleição do quinto constitucional. Então, vou te dizer uma coisa automática. Vai ser uma imensa alegria para os advogados agora, em março do ano que vem, serem chamados para escolher os 6 nomes, para escolher o desembargador, que hoje é objeto de cobiça dentro de quem financia as campanhas e quer ser indicado para ser desembargador e ganhar uma aposentadoria vitalícia. E é isso. Eu divulguei até amplamente, tá, nas minhas redes sociais, a festa que foi a eleição feita pelos advogados na Paraíba com paridade de gênero, que é o que nós defendemos. Então, 20 advogados se inscrevem que querem ser desembargador. Bom, só tem 3 mulheres inscritas, as 3 já estão na lista sextupla. Porque a paridade de gênero, aí as outras 3 vagas vão ser disputadas pelos homens. E aí vão 6 nomes para o tribunal. Aí o tribunal não tem como dividir uma pessoa ao meio, mas ele vai ter que, no mínimo, botar uma mulher na lista tríplice, no mínimo. Agora, esta mudança, Schroeder, ela já vem automática. Porque isso é o conselho que vai homologar. A lei diz que cabe ao conselho indicar a lista sextupla. Mas se nós temos o compromisso que vem desde 2006, está escrito lá no Decálogo da Mudança, estou com ele aqui, no número 5 do Decálogo da Mudança, 5º constitucional, Decálogo da Mudança, eleições diretas pelos advogados para a formação da lista sextupla. Em 2006, nós defendemos, e sempre defendemos. Então, isso está formando consciência, e nós estamos tendo um retorno muito positivo. Todas as pessoas começam a se dar conta, e as pessoas querem participar. Estamos conversando com os advogados, ela disse, é isso mesmo, não tem cabimento, porque indicaram um amigo, primo, um dos últimos que foi indicado foi um ex-presidente desse ciclo aí, de pessoas indicadas pelo Cláudio Lamáquia. Ele foi indicado pelo conselho. Não estou falando da pessoa, porque alguém vai dizer, não estou discutindo a pessoa. Mas era alguém que participava do sistema de poder que controla a instituição. Eu poderia falar em outras coisas. Eu tenho uma ação popular com relação a não repasse de 2 milhões para a Caixa de Assistência. Simplesmente a OAB ficou com o dinheiro e desenvolveram uma tese maravilhosa. O dinheiro deveria ir para a área da assistência, eles ficaram com eles. Aí a ação na tese de defesa deles
era de que está anotado que a gente deve aqui, e era uma ação popular, para entregar o dinheiro para a área da assistência. Aliás, é importante dizer, o Conselho Federal Solidário com a enchente em maio, ele dispensou o repasse, que 1/3 da anuidade vai para Brasília. Neste ano, a seccional do Rio Grande do Sul não precisou repassar por uma ação solidária. Isso significou o ingresso de mais 17 milhões. Vocês acham que isso reverteu a favor do advogado? Sabe qual foi o benefício que foi feito para o advogado durante a enchente? R$1.000. É menor do que o valor da anuidade, que é 1.300. Para quem comprovasse que o escritório foi inundado. E essa foi a contribuição, enquanto que os advogados não sabem. Eu sei, eu tenho informação de que o Conselho Federal não cobrou. O que eu estou querendo colocar, Schroeder? Aí é o mesmo debate que se coloca com relação a disputar eleições, que antigamente tem os setores mais principistas, na força progressista, que não vamos disputar o aparelho de Estado, que é um equívoco. E aí o Santiago Carrillo, cara, do Partido Comunista Espanhol, foi um dos primeiros a ter essa compreensão, e, aliás, ele foi contemporâneo do Carl Schmitt. O Carl Schmitt dizia que ele chegou a trocar correspondência com o Carl Schmitt. O Carl Schmitt morreu em 73, o grande teórico do nazismo. Morreu banido da universidade, porque ele jamais se desnazificou. Mas ele trocava correspondência com o Fulco Lanchester, também é outro que teve uma entrevista memorável com o Carl Schmitt. O Carl Schmitt disse o seguinte: esse Santiago Carrillo é uma pessoa inteligente, entende a função e o papel do Estado, a importância. É a importância de disputar uma prefeitura, Schroeder. Vai dizer que não dá um salto em termos de possibilidades de abrir janelas de mudanças institucionais. Estou falando uma. Em março nós vamos poder, os advogados vão ser chamados para escolher a lista sexta. Tem uma famosa frase do Thomas Hobbes que eu gosto muito, que é de um realismo profundo. Ele diz: não é a sabedoria que faz a lei, mas a autoridade. Portanto, nós comandando uma seccional importante como é a OAB do Rio Grande do Sul, com certeza que vamos fazer esse debate, que eu já estou fazendo com vários colegas do Brasil inteiro, e vou dizer, não é descartada a possibilidade de levarmos esse debate para o Supremo Tribunal Federal, esse debate da proporcionalidade. Então, imaginemos, nós fizemos 33% dos votos, nós vamos ao Supremo e dizemos, é inconstitucional essa regra que diz que quem ganha leva tudo. Os clubes de futebol têm proporcionalidade na composição dos conselhos. E aí, encerrando, não foge desse caminho, esse é o caminho correto, o caminho dos conselhos, o caminho dos órgãos colegiados, mas tem que ser órgãos colegiados representativos do todo, e não esse órgão que tem uma composição e que tem um dono. Eu digo isso porque eu sou defensor da tradição presidencialista que as Américas adotaram, o modelo americano, e isso, Afonso Arinos, ele tem um parecer memorável para derrubar a proposta de emenda parlamentar do Raul Pila, depois da Constituinte de 46. A Constituinte de 46 terminou e o Raul Pila, insistente, fez uma emenda constitucional para propor o parlamentarismo. E quem fez o parecer para derrubar é o melhor texto que tem de defesa do presidencialismo, Celso Arinos de Melo Franco. Ele derruba o parlamentarismo e diz que no Brasil e nas Américas o melhor modelo, e ele elenca por quê. Porque todo país que precisa de grandes mudanças, aí sim entra esta dinâmica temperada, autocrata, porque o presidente é um rei a tempo certo. Essa era a vontade dos constituintes na Filadélfia, quando criaram o presidencialismo na Convenção da Filadélfia. Mas por que eles conceberam isso? Bom, na realidade, teve um debate na Convenção da Filadélfia, até abrindo uma curiosidade, que era que a investidura seria vitalícia. Vamos eleger e fica até morrer, que nem o Papa, que nem funcionava na Polônia. Aí houve uma polêmica, aí ele disse, não, tudo bem, mas pode ter reeleição. E aí o George Washington, que foi o primeiro, no final do segundo mandato, queriam que ele fosse para um terceiro, porque não estava escrito. Aí disse, não foi para isso que a gente fez uma revolução, né? Eu quero voltar para minha fazenda e cuidar da minha vida. E aí ele foi. Foi aí que o vice dele foi eleito, teve um desempenho pífio, aí que o Thomas Jefferson correu por fora e virou o terceiro presidente e fundou o bipartidarismo. O bipartidarismo surgiu ali. Claro que o Partido Republicano, a gente sabe que surgiu com o Lincoln depois, mas foi o desdobramento desse bipartidarismo. Claro, eu não estou enaltecendo o modelo americano, porque a gente sabe que aquele voto distrital lá e a lógica deles força um bipartidarismo. Mas quem é a grande democracia enaltecida, mas que nós sabemos que tem mais mazelas do que virtudes. O nosso sistema é muito melhor. O nosso sistema da lei,
que organiza a urna eletrônica, o voto vale o mesmo, e a única eleição que o voto vale rigorosamente o mesmo é para o executivo, é ou não é? Por isso a importância do presidencialismo. Estou fazendo essa digressão para dizer o seguinte, eu sou um presidencialista, mas para gerir órgãos de classe profissionais, tu tem que ter um conselho plural, eclético, que expresse o todo. Não interessa a ninguém o aparelhamento vergonhoso que nós estamos vendo hoje, assistindo por parte da seccional do Rio Grande do Sul por quem controla a máquina e a estrutura há mais de 20 anos. E é isso que nós combatemos. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que tem sim, é uma importância muito grande disputar. Agora, também disputar e ganhar sem ter consciência, não vai ter solução. Que é justamente a ideia de ter uma compreensão comum do problema. Eu acho que nós chegamos num ponto de maturidade, porque nós estamos há anos trabalhando com essas propostas, então a eleição é automática. A proporcionalidade, mesmo que a gente não venha a obter êxito, que eu acho pouco provável, porque está se desenhando isso com muita clareza, eu não tenho dúvida que a gente pode ir ao Supremo e pedir uma interpretação, se chama de interpretação conforme a Constituição. Não é razoável que numa eleição tu dê um voto e tu componha 178 cadeiras e tu deixe de fora qualquer pensamento divergente, que seria os votos da oposição. Eu acho que é fácil antever que não vão ter uma posição favorável. Aliás, nessa eleição, para ver como é que o sistema funciona, fizeram um provimento no Conselho Federal em onde eu não poderia estar aqui falando disso, dizendo que enquanto não fossem registradas as chapas, e as chapas vão ser registradas no próximo, o prazo é no dia 23 desse mês. Nós estamos no dia 9. Enquanto não for registrada a chapa, não pode ter a figura da pré-candidatura. Quando nós sabemos que a única coisa que tu não pode fazer antes da eleição é pedir voto. Então, fique claro, eu não estou pedindo voto, eu estou fazendo uma reflexão aqui. Tá? Eu não estou pedindo voto. Mas aí ele disse, não pode nem anunciar que tu vai ser candidato. Bom, já teve posição do Supremo dizendo que isso é um absurdo, uma negação da democracia, e várias liminares já dizendo o seguinte, olha, não pode ter dentro da OAB mais restrição do que já existe no sistema geral eleitoral. A pré-candidatura é uma figura que todo mundo conhece, quer dizer, vou ser candidato, estou informando que eu vou ser candidato. Não estou pedindo voto para ninguém, cada um vai refletir quando começar a campanha. Mas eu posso informar que eu sou candidato. Aliás, todo mundo sabe. Então, é para ver o grau de autocracia que se chegou. E essa é a tentativa de controlar. Bom, chegou ao ponto na última eleição de querer controlar a urna. Se eu não posso olhar o código-fonte, dizem que nós fizemos 32,33. Eu não sei se não foi mais. Com certeza esse número é incontroverso, porque se fosse menos, eles não iam aumentar, né, a informar um número maior. Mas é isso, gente. Tu veja só, né? Eu não vejo qual é o problema do TRE, que comanda tantas eleições, comandar a eleição da ordem. É muito melhor que uma empresa que o Steve Bannon tem participação. Mas assim, nós batemos aí 1h11, mas como nós aqui, o Conversa Fiada é muito democrático, se alguém tiver mais uma pergunta para o Torelli, aqui nós fazemos as nossas regras, mas são democráticas. Posso rapidamente aí? Pode. Eu queria voltar, doutor Torelli, lá na sua primeira resposta, o senhor citou 2 grupos que existem aí na profissão, né? Aquele dos já estabelecidos, advogados já estabelecidos em escritórios, e os jovens advogados, que talvez até sejam a maioria hoje em dia, né? Aqueles que estão se formando, que estão se lançando no mercado. E eu quero crer que muitos desses jovens jamais participaram de um debate sobre a formação da OAB e sobre todo esse histórico e essas mudanças que ocorreram e as que não ocorreram, né? E as que ocorreram para pior, vamos dizer assim. O que a gente pode tratar? Como é que a gente pode tratar este novo advogado que não conhece a história, né?
Foi dito aqui, não tem ciência política na Faculdade de Direito, né? E também, provavelmente, tenham poucos debates a respeito especificamente da ordem, acredito eu, porque não se vê. Eu trabalhei em universidade, uma universidade federal, né, durante os últimos anos da minha vida profissional, antes da aposentadoria, e não lembro de ter assistido grandes debates a respeito da ordem na Faculdade de Direito. O que a gente pode fazer por esses jovens? Na realidade, é o que nós estamos fazendo. Nós vamos balançar até essa estrutura cair. E nós estamos cada vez aumentando e criando, formando mais consciência. Só para ter uma ideia, nem sequer nos passam a relação de telefones dos colegas. A gente tem que montar essa relação por conta própria. Não passam a relação de e-mails. Aí o que acontece é que a Comissão Eleitoral envia para o setor de informática da OAB para enviar as nossas propagandas. E aí, invariavelmente, não é enviada para todo mundo. A nossa sempre dá um problema no envio, tranca, e não nos passam. Mas nós temos esse canal, nós estamos entrando no diálogo direto com os colegas, mas são coisas surpreendentes. Nós fizemos uma live há pouco tempo atrás para discutir a importância do piso profissional, que o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados no Brasil que não tem um piso profissional. A OAB do Paraná fixou já há anos que o advogado que contrata um colega e paga menos de R$ 4.500 está incidindo em infração ética. Aqui no Rio Grande do Sul tem advogado que ganha um salário mínimo, jovem advogado, que fica 8, 9, 10 horas na frente do computador fazendo um trabalho braçal repetitivo para trabalhar para grandes escritórios. E esse é um tema que é muito sensível a nós. Tem duas formas de resolver. Uma é essa. O próprio conselho dizer, olha aqui, ó, nós vamos inspecionar. Nós vamos entrar nos escritórios e vamos querer saber. E fazer um apelo. Claro que isso não é feito de uma hora para outra, mas tem que fazer um apelo do tipo, gente, vamos fixar um patamar mínimo, um salário mínimo não é razoável para um profissional que ficou estudando 5 anos para ter uma formação especializada. Então, esse debate nós estamos fazendo. A outra solução é incluir na lei estadual do piso. Qualquer deputado pode incluir na lei estadual do piso isso. É um tema que toca direto na jovem advocacia. E realmente existe uma hiperconcentração de grandes escritórios que controlam as estruturas, numa massificação com várias ações de cunho repetitivo, e há uma interação, uma simbiose, porque o Poder Judiciário também não quer muito problema. Uma OAB combativa vai criar problema. Eu vou dar só um exemplo. O desdobramento da pandemia e agora da enchente, mas já começou na pandemia, é que a Constituição assegura, lá no artigo 93, que são os princípios que regem uma lei complementar que disciplina a magistratura, que hoje é a lei orgânica da magistratura, está escrito lá no inciso 9 do artigo 93, que diz: lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observando os seguintes princípios. Lá no 93 está escrito, inciso 9, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. A partir da pandemia, começaram a fazer sessão secreta e nunca mais voltaram atrás. Olha o que diz o César Martins. Os escritórios do Rio Grande do Sul que menos pagam estão no Conselho da OAB, na máquina, chapa dos que se acham donos da OAB-RS. Mas obrigado, César. Como eu ia falando, hoje o tribunal, não bastava ter escritório notinha de estar em dia com unidade. Bem lembrado, Daniela lembra, que também tem essa, o cara não estava em dia, o escritório foi inundado, não ganhava os R$1.000. E diga de passagem, a anuidade aqui é R$1.300, mas por que na Bahia é R$600? Qual é a explicação que na Bahia, e é uma das segunda ou terceira unidades mais caras do Brasil? Mas eu falava da sessão secreta dos tribunais. Gente, o Ricardo Breyer é o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas da OAB. Ele queria ser diretor, não conseguiu. Parece que aí começou a briga deles. Mas ele é o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. E fala que ele é um defensor da prerrogativa e combate a violação de prerrogativa. Que é violação maior de uma prerrogativa profissional do que um advogado não poder estar presente num órgão colegiado do tribunal que está julgando uma causa do seu cliente. Onde é uma garantia que está no Estatuto da OAB, o advogado tem que estar presente para fazer questão de ordem, para esclarecer matéria fática, porque às vezes, na leitura, os julgadores compreendem um fato de um jeito e o advogado está aí para dizer, não, questão de ordem, não foi assim esse fato.
Hoje o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul faz sessões secretas. Sabe como é que eles resolveram o problema do direito à sustentação oral? Eles permitem às partes mandarem um vídeo, que eles dizem que vão ver o vídeo. Essa virou a sustentação oral. Isso não é uma violação de prerrogativa, isso é uma anulação da condição do advogado. E Ricardo Breyer é o presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas. E se diz um defensor. Essa é aquilo que eu falava, Rosane, lá no início. O desdobramento. E Schroeder, eu não quero concentrar no tempo, não foi apenas a lei de 94, mas a lei foi pensada. Quando resolveram acabar com aquele modelo em que a gente escrevia a nossa nominata e os advogados escolhiam livremente entre as chapas para votar, que é a chamada maioria relativa, tendo como desdobramento um conselho altamente representativo e heterogêneo, plural, aquilo foi pensado, foi de caso pensado. Obviamente que toda a estrutura é o fenômeno burocrático, toda a estrutura, vale para nós, vale para qualquer partido, enfim, tem vasta literatura sobre isso, toda a estrutura burocrática, ela tende a se degenerar se não houver uma atenção permanente dos interessados, a defesa dos seus direitos. É óbvio que a mudança de 94 ela só agravou. Eu levei muito tempo para compreender isso, eu cheguei a ser diretor da OAB, numa composição que nós fizemos lá em 97, e em 98 durante um ano. Depois eu renunciei porque fui convidado a ser procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, foi muito honroso, um convite muito honroso e é incompatível. Mas o que eu vi aquele ano, e eu vou ficar por aqui, Rosane, foi o que me convenceu dessa atividade, dessa missão que eu tenho cumprido desde então. O Ricardo dizendo, eu mesmo montava o meu conselho de modo que não houvesse nenhum antigo torturador. Perfeito, é o que todos fazíamos. Porque nós podíamos escolher. Hoje não, hoje está ali no chapão, é pegar ou largar. O desdobramento é sim, muito prejudicial. E esse debate, nós estamos praticamente determinados a levar ele ao Supremo Tribunal Federal. Não é razoável. A outra alternativa é mudar a lei. Mudar a lei e estabelecer a proporcionalidade seria um outro caminho. Mas eu acredito muito mais na possibilidade de uma decisão do Supremo Tribunal Federal fazendo uma interpretação conforme a Constituição por uma questão de razoabilidade. Rosane, querida, eu talvez não tenha te agradado na resposta, mas esse é a luta histórica de formação de consciência. Quer dizer, nós temos que começar devagar e ter persistência. Daí o porquê. Que eu não tenho nenhuma vergonha. A pessoa diz, não, tu não tem receio, tu sempre vai e perde. Mas isso faz parte, é a minha profissão. É a minha profissão. Na realidade, é um debate que nós fazemos de formação de consciência e isso faz parte. É inerente, é como o ar que se respira. Eu apontar esses problemas. E não me submeter a uma hegemonia reacionária. Uma hegemonia retrógrada, reacionária, porque o impeachment fraudulento de Dilma claramente foi uma tentativa de fazer a roda da história girar para trás. Hoje nós vivemos no Brasil algo semelhante à República Velha. E a OAB nunca saiu da República Velha. Essa dinâmica de controle, de aparelhamento, é a dinâmica que se conhecia na República Velha. A OAB precisa chegar ainda no pós-Constituição de 88, ela precisa se alinhar com a Constituição de 88. E, obviamente, que a gente tem que estancar esse processo de retrocesso brutal que o Brasil está sofrendo desde o tombo que ele tomou em 2016 e que foi o que permitiu a ascensão aí do fascismo, vamos falar bem claramente. E, claro, teve uma atuação decisiva do Supremo Tribunal Federal. Nesse artigo que eu falava, o Ricardo Breyer chegava a dizer, aliás, o motivo do impeachment, o terceiro que ele dizia, foi a tentativa de Dilma de ocultar um processado pela justiça, protegendo ele com uma nomeação para ministro. Isso está no artigo que o Ricardo Breyer escreveu, dizendo as razões do impeachment, para responder à pergunta que eu fiz na véspera, no dia 23 de março de 2016. Hoje eu estou tentando me lembrar, mas é isso, mas eu tenho um artigo. Era isso, foram as pedaladas, a vedação de regras fiscais com dinheiro para a FIFA e a tentativa de proteger com foro privilegiado, nomeando para ministro uma pessoa processada pela justiça. Ricardo Breyer, abre aspas, essas são as palavras dele. Então, é sim uma tentativa de fazer a roda da história girar para trás. E, lamentavelmente, isso está situado dentro de uma instituição que deveria zelar pelo Estado Democrático de Direito.
Júlia, me desculpa por ter me alongado, eu só tenho a agradecer a oportunidade a ti, Rosane, ao Miller, ao Schroeder, ao Alexandre, em especial, enfim, a gratidão pela oportunidade, Júlia, e é claro que é o Benedito Tadeu, que por problemas técnicos não pôde estar entre nós aí. Ah, sim, fez falta. Alguém quer alguma... Sem dúvida. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou fazer só uma última pergunta, Júlia, para o Torelli. Pode ser? Pode. Não, eu vi que a chapa muda o OAB. Oi? Tá. Eu vi que a chapa muda o OAB mencionou que os advogados estão enfrentando a pior crise da história. Tu poderia comentar mais sobre o problema técnico aí, não? Não, eu peguei bem a pergunta. Imagina, Alexandre, essa situação... Tá. Então... Posso? Tá travando. Travou. Mas eu peguei a pergunta com relação à maior crise da história. Não, só para finalizar. Então é o seguinte, poderia comentar mais sobre essa informação, o que exatamente motivou essa análise? E, por último, quais ações específicas... como a chapa muda o OAB planeja abordar essa questão se for eleita? É o conjunto de propostas que nós estamos levantando, mas, por exemplo, tem que acabar com essa lógica de ter julgamento secreto no tribunal. Isso anula a profissão do advogado. Eu estou só tratando um tema pontual. Eu fui recentemente num debate nesse programa da Zero Hora, que se chama Conversas Cruzadas, e o debate era o impeachment do Xandão. E lá pelas tantas eu referi esse absurdo, que a OAB não faz nada com relação à impossibilidade do advogado fazer sustentação oral, acompanhar o julgamento no órgão colegiado. A razão de ser do órgão colegiado é justamente ter um recurso de uma decisão do juiz do primeiro grau que julga sozinho. E aí tem uma apreciação colegiada e o advogado está presente, que é o princípio da publicidade que eu li, que está na Constituição. Nesse programa eu fiz a referência que a OAB não fazia nada. Aí o pessoal da atual direção da OAB entrou com mensagem dizendo, sim, nós estamos fazendo uma campanha publicitária. Ou seja, obrigado, Milton Pantalhão. Nós estamos dando dinheiro para a grande mídia corporativa para botar reclames no rádio, no jornal, dizendo que a sustentação oral é prerrogativa do advogado. Isso é atitude? Isso é tomar uma atitude? Quer dizer, tinha que estar entrando com uma ação no Supremo, tinha que estar pegando e criando um protesto vigoroso no sentido de denunciar publicamente o estado de anomia, a negação de um princípio constitucional por parte do Poder Judiciário, mas é que existe uma parceria. Aí vem uma lista de 6 nomes, mas a gente quer indicar um ex-presidente, que era nosso correligionário, para que ele vire desembargador. Então existe eu brinco dizendo que é aquele telecat, não sei quem é que se lembra do telecat quando ele era criança, o Schroeder, o Mira deve se lembrar, o Alexandre, não sei se a Rosane se lembra, que era aquela briguinha de mentirinha. Então, a relação da OAB hoje com o Tribunal de Justiça é um telecat, é um eterno telecat. Eu me lembro que tinha o Ted Boy Marino e tinha o Fantomas. Então é mais ou menos isso. Aliás, eu não sei se essa briga entre eles, entre o Breyer e o Leonardo Lamacchia, não é um telecat. Tem que ver quem é ali o Ted Boy Marino e quem é o Fantomas ali, mano. Mas é isso. E com o tribunal é a mesma coisa. É um jogo de simulacro. E aí, Alexandre, eu vou te dizer, só para te dar um dado. Na verdade, tu está pegando uma manifestação nossa na campanha passada, que a gente pegou muito forte, como vocês estão vendo, a gente é muito incisivo no que diz. Olha o que está dizendo o Ricardo, reclamação fazemos nós, ações concretas é que são esperadas por quem está legitimado. É claro, fazer uma reclamação e publicar na mídia e pagar a mídia não é o que qualquer um de nós fora do comando da instituição faz. Aí diz, não, nós estamos fazendo uma campanha policial. Você tem que tomar atitude. Agora, Alexandre, o que aconteceu? Na eleição passada, nós dissemos isso. Terminou a pandemia, estava tudo funcionando. Estava todo mundo já na rua, a pandemia tinha acabado. O Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário foi a última instituição a voltar a funcionar. E os advogados dependem do funcionamento da justiça até para sobreviver. Se nem se fala do direito dos clientes, o atraso no processo.
Então, tu via juiz no supermercado, na praia. Quer dizer, o vírus só estava dentro do Poder Judiciário. Aí eu pergunto, o que fez o Ricardo Breyer, que era o presidente da OAB na época? Nada. Nada. E era a maior crise porque, na realidade, a advocacia vivia disso, ela dependia do funcionamento do foro. E eu falei várias vezes isso. A maior crise da história da advocacia gaúcha. O que aconteceu? Depois dessa eleição feita online, o presidente de fato que assumiu passou a percorrer o Rio Grande do Sul inteiro dizendo exatamente o mesmo que eu dizia. A maior crise, mas nós vamos superar. Porque eles sabiam que a advocacia identificou a pertinência do nosso discurso, ele saiu. Então, Alexandre, não sou só eu que digo. É, como a gente chama no direito, fato incontroverso. O próprio atual presidente de fato, não de direito, porque a eleição está sob júdice, ele já disse várias vezes que vivemos a maior... E a crise é essa. O advogado não consegue fazer sustentação oral. Só que eu pergunto, que atitude que foram tomadas? Nenhuma. Então, eu falo justamente do contexto, aí sim, é o contexto geral que gerou um amesquinhamento da advocacia e da sua entidade. E nem se fale essa situação, a Rosane, com felicidade, ela retomou, ou seja, o grande pisolato aqui. Boa noite, companheiros e companheiras, lutadores e lutadoras da resistência democrática. Muito obrigado aí pela deferência, pela sua assistência. Mas é esse que é o debate e que nós só podemos fazer numa democracia. Nós quase que tivemos ali no limiar de uma reeleição de Bolsonaro, não podemos esquecer. Mas ele só virou presidente que inviabilizaram a candidatura daquele que tinha preferência. E que tinha muito. Isso foi uma obra do Poder Judiciário. É claro que o que queriam era uma outra situação, não era essa, mas mexeram com forças incontroláveis. E esse debate ele precisa ser feito. E aí se deu a partir do quê? A partir de interpretações casuísticas da lei. Então, a maior crise, Alexandre, também é uma crise na segurança jurídica. É uma crise enorme na segurança jurídica. Quando eu falo em crise da segurança jurídica, eu estou falando do quê? A mesma lei tem que ser aplicada na igual medida para todos. Então, não há razão para a polícia ter um procedimento no Moinho de Vento e outro procedimento na Vila Bom Jesus. Com relação a abordagens, com relação à cor da pele da pessoa. Isso é Estado Democrático de Direito. Isso é a ideia de uma lei aplicada na mesma medida. E é papel da OAB trabalhar por isso. E quando o Judiciário decide casuisticamente, a OAB tem que se levantar como um todo. Quando ela se aquieta e se acomoda por conta de interesses, que eu vou dizer, problemas burocráticos tem toda a instituição, só que ela tem que ser posta a teste. E a eleição é um momento privilegiado para isso. Se não ficou claro, eu gostaria que ficasse bem claro. Essa é a razão por que, de 3 em 3 anos, nós nos apresentamos. Porque é o momento de se passar limpo, de fazer toda a revisão de todas as questões. E eu vou dizer, eu sou muito gratificado, porque eu tenho um ônus pessoal, é claro, mas é óbvio que o ganho é muito superior, porque é uma questão existencial. Como eu digo, é a minha profissão. É a minha profissão, é o sentido existencial que me justifica como uma opção de vida. Então, está dentro do meu ambiente. Agora, eu falo isso com toda a serenidade, que eu acho que o que é mais importante, sim, é despertar consciências e chamar para o debate, porque é isso que pode pegar e garantir uma mudança. Como eu falei, não tem uma grande mudança sem muito esforço. E eu só tenho a agradecer, Júlia, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos, querido. Então, acho que podemos agora, né? Vamos. Então, esse foi o nosso Conversa Fiada. Recebemos hoje aqui o advogado, fundador do movimento Muda a OAB RS, Paulo Torelli. Estivemos aqui com os jornalistas Celso Schroeder, Alexandre Cruz, Rosane Leite, com os nossos companheiros que já deixaram a sala, Luiz Miller e o professor Benedito Tadeu César. Queridos, assim, agradecer a todo mundo que esteve aqui na figura do nosso professor Ricardo Antônio Lucas Camargo, que é sempre
Já está na hora de voltar ao Brasil progressista, hein, professor Ricardo? E agradecer a todos que estiveram aqui, que vão nos assistir as nossas gravações que ficarão aqui. Uma boa noite a todos. E Boa como noite. dizia o Boa homenageado noite. desse programa, o jornalista Paulo Henrique Amorim, boa noite e boa sorte. Obrigado. Obrigado a Boa todos. noite, gente. Boa noite, boa noite. À noite. Boa noite.